Tudo bem, pessoal? Bom, esse é mais um vídeo de adição ao material didático, tá? Onde vamos conversar um pouquinho aí sobre algumas dúvidas nos critérios de entrada, duas ferramentas novas que nós desenvolvemos, o histograma, que nós já passamos aí no nosso canal, e o Range Stop, que nós vamos mostrar em primeira mão hoje para você, tá? Então, vamos conversar aí para não alongar muito esse vídeo, tá? Mas eu peço que você assista até o final, vai ser muito importante para o teu operacional, tá? Não tenho dúvida disso aí. Então vamos lá, começando aqui aula 10. Qual técnica é melhor para entrar na operação? Com filtro, sem filtro? Eu vou explicar um pouquinho para vocês aí disso que tem gerado algumas dúvidas em clientes por conta de outras ferramentas que existem no mercado, tá? Então vamos abrir o gráfico aqui. Bom, vamos lá. Esse aqui é o gráfico mini índice 1 minuto, tá? Então, vamos explicar uma coisa, pessoal. Quando que a gente entra na operação? Né? Todo mundo já sabe, então, quem já assistiu todos os nossos demais vídeos aí, mesmo quem está começando ou experientes, já sabem que a gente vai entrar na operação quando o preço distanciar da média. Né? Então, essa aqui é uma média plotada de 15 períodos, que vamos tomar como exemplo. Então, quando o preço distanciou da média X pontos, você vai falar, agora eu quero entrar na operação. Tá? Quanto mais divergente é esse ponto, a distorção for maior, melhor é a sua entrada, mais relevante ela é, tá? Estatisticamente falando. Sobre estatística, né, deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Pessoal, o mercado, como o mercado se movimenta, por que a gente entra no sistema da média, o que é mais certo, se tem errado, né? É muito importante vocês entenderem o conceito que o mercado tem um padrão, tá? Isso é fato. É fácil você identificar padrões no mercado? Não, tá? Não é fácil. E como que a gente se baseia para a identificação de padrão? Estatística, tá? Puramente o nosso operacional é baseado em matemática, estatística e probabilidade. Tá? Então, a gente não pode vir para o mercado querendo identificar assim, pô, hoje eu acho que vai subir, ou hoje eu acho que vai cair, ou esse ponto é um bom ponto para comprar ou para vender. Tá? Há algumas técnicas que você pode estudar que podem te mostrar melhores pontos. Mas tudo é baseado em estatística. Porque o futuro a gente não consegue prever. O passado a gente tem na mão o que aconteceu. Então a gente tem que analisar estatisticamente os padrões que se formaram em cima de modelos operacionais que nós visualizamos e que nós monitoramos para gerar modelos de operação entendendo que esses padrões vão se manter. Tá? Então, e ele se mantém? Sim, mantém de acordo com a estatística. Tá? Então, essa é que é a grande questão do mercado. Então, quando eu falo, pessoal, em filtros ou sem filtros, para entrar na operação, a gente usa distanciamento da média. O que é isso? Quando o preço distanciar, vamos supor, 180 pontos da média 15, eu vou entrar na operação. Então, a média está aqui. Quando o preço distanciar, ó, 180, vamos lá. Pronto, aqui. Nesse ponto aqui, eu vou vender. Distanciou 180 pontos. Então, essa é uma regra definida que a gente vai colocar, então, como sendo a entrada da nossa operação. Algumas ferramentas citam que, se você tiver vários indicadores para entrar na operação, você irá entrar melhor posicionado. Isso é correto, pessoal? Não, uma grande bobagem. Por quê? Porque não importa se você está usando um indicador ou se você está usando 50 indicadores para entrar na operação. Ou seja, você pode fazer o seguinte, se eu não quero entrar apenas quando distanciar 180 pontos da média, não, só o distanciamento da média é muito pouco a informação, é muito pouco dado para mim entrar na operação. Eu quero ter outras informações que me dê um melhor embasamento para ter um melhor ponto de entrada. Então, vamos supor, quando o preço distanciar 150 pontos da média, e quando o IFR, que alguns nem sabem o que é, mas é um indicador
né, de nível. Então, quando o IFR estiver sobrecomprado, sobrevendido acima de 80%, quando um outro indicador estiver falando que a tendência é de baixa, quando o volume estiver superior a X ou inferior, e quando o MACD estiver virado e o high-low mandar vender. Então, 5 indicadores aí. Quando todos esses estiverem posicionados, eu vou vender a operação aqui. Isso é válido? Eu não gosto, por quê? Porque isso vai restringir demais a operação. Então tem que estar todos os indicadores dando um negócio para você falar, agora eu vou entrar na operação. E por que eu não acho que é nada relevante isso? Porque esses indicadores somados vão te dar um ponto de entrada. Você vai, para isso ser relevante, você vai ter que estudar sempre quando aconteceu essa condição, qual é a estatística de acerto. É isso que importa. Tá? Não adianta se eu falo se só o descendente da média ou se o descendente da média com diversos outros fatores. O que me importa é, deu certo ou deu errado? Qual a frequência que deu certo? E quando você entrou na operação, o que eu vou fazer? Aonde eu vou aumentar a posição? Aonde eu não vou aumentar? Aonde eu vou sair da operação porque não quero ficar mais no risco? Quantas vezes deu certo, quantas vezes deu errado? É essa estatística que funciona. Então não importa se você tem apenas uma informação para entrar na operação ou se você tem 50. O que importa é, quando você entrou na operação, quando a sua condição aconteceu, qual é a estatística de acerto, de erro? É isso que vai fazer funcionar o seu trade ou não. Não importa a quantidade de indicadores que você está usando. É a taxa de acerto. Então, se você está vindo com operação com um DX de 30, vamos supor que você está entrando com M15 DX de 30 e está acertando só 10%. Por quê? Porque você está tendo cedo na operação. Tá? Então, aconteceria a mesma coisa se você te colocasse 50 indicadores entrando mal. Seria a mesma taxa de erro. Tá? Então, não importa na entrada a quantidade de indicadores, importa qual é a precisão da informação que você está usando. Se você, com DX de 180, você obtém 97% de acerto nas entradas, tá? E se você, com 50 indicadores, você consegue 97% de entrada, é a mesmíssima coisa. Não muda nada, tá? Então não fique tentando encontrar diversos indicadores, pontos, melhores pontos. Não existe melhor ponto, tá? Existe um estudo matemático e estatístico do ponto que você está entrando. E se ele não está sendo bom, você precisa ajustar o ponto que você está entrando. Não pegar mais indicadores para melhorar o ponto. Não, ajuste o seu ponto, a sua estatística da onde você está entrando. É isso que vale. Tá? Então, se o mercado... Ó, esse aqui foi um movimento... Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Esse aqui é um movimento de paywall. Tá? Então, um movimento muito brusco, marretaram para baixo o índice. Então, o que eu vou fazer? Se eu pegar um DX de 300 pontos aqui, eu vou entrar nesse ponto aqui. Pô, mas ele foi muito mais para baixo e tal. Não importa se você vai entrar com um monte de filtro. Eu vou entrar aqui, ó, no olho do mosquito, com 50 filtros. Se esses 50 filtros te mandar entrar aqui, você não vai entrar mais o dia inteiro. Entendeu o que eu estou fazendo? Vocês entenderam? É muito importante esse conceito. Porque se os seus diversos indicadores te falarem que você vai entrar nesse ponto aqui, que é o olho do mosquito, num movimento fortíssimo que foi o paywall, isso quer dizer que você não vai entrar mais o mês inteiro. Você vai fazer uma operação no mês. Porque esse movimento tão brusco, tão forte, que o teu só aqui, o teu indicador vai te dar compra só aqui, isso vai acontecer uma vez no mês. Então, você precisa entender que você tem que saber aonde entrar de acordo com a estatística do passado e que a gente tem que subentender que ele vai se manter no futuro. É só isso que funciona, tá? Nada mais. Tá? Então, vamos entender esse conceito que é importantíssimo. Então,
é muito importante você estudar a estatística do teu operacional. Tá? De nada adianta você ficar com a configuração, então 150 é bom, DX 150 é bom, eu estou tendo uma boa taxa de acerto, beleza. Só que a gente sabe que o mercado muda, o mercado se movimenta, então você tem que estar sempre monitorando a estatística dia a dia. Não vai mudar todo dia a sua configuração, mas periodicamente você vai perceber com dados relevantes, com informações, você vai poder tomar sua decisão de, opa, o mercado mudou. Né? Essa aula aqui vai ficar por muito tempo, anos, sendo válida. Por anos sempre vai ser válido uma técnica que a gente está explicando aqui. Isso não vale por apenas um momento de mercado. Né? Mas hoje, o mercado que a gente está lidando, a gente sentiu uma mudança nítida do dólar, por exemplo, que ficou muito lento. Estava vindo uma boa volatilidade, o dólar ficou lento, o range mais lento, e a gente tem que evitar esse movimento de mercado mais lento. Se você deixar um DX muito alto, lá ele não vai entrar. Assim como o índice acelerou de 1 a 2 semanas para cá, deu uma acelerada forte. A gente percebe o índice em uma altíssima volatilidade. E por isso a gente tem gerado ferramentas que a gente pode, durante o processo, mas o quanto antes, olhar e falar, opa, o mercado mudou. O mercado está mais volátil, está mais rápido, está com mais volume, está com mais força em movimentos em médias mais rápidas, né, no período mais rápido, ou numa média mais longa, ele está alongando um range. Então, isso é muito importante, essa análise, para a gente fazer rapidamente uma modificação e um ajuste fino no nosso robô, para que a gente possa continuar rentabilizando com alta taxa de acerto. Tá? Então, deixa eu ver aqui mais o que eu posso falar. Então, sobre isso aqui, é um conceito muito importante para ficar claro para todo mundo. Tá? É muito importante isso aí. E uma vez que a gente fala, esse aqui é o melhor ponto estatístico para entrar, você tem que saber o quê? Tá, mas depois que você entrou, vão ter movimentos que vão contra a tua operação. O que você vai fazer? Essa análise é importantíssima também. Você não pode contar só quando vai dar certo. Você tem que lidar quando vai dar errado. Tá? Aonde eu vou estopar a operação, que eu falei, opa, aqui deu. E aonde eu vou aumentar a posição. Qual a proporção de contratos em que eu vou aumentar a posição. Isso é fundamental. Essa análise, você só vai conseguir resultados consistentes quando você tiver o entendimento do que você está fazendo, do que o teu robô está fazendo. Tá? Não se satisfaça apenas copiando uma estratégia, copiando um setup de exemplo, sem saber o que ele está fazendo. É importantíssimo você ter esse conhecimento, a gente quer te ajudar nisso, a você entender, né, internamente do teu robô, por que o stop está nesse ponto, por que estamos aumentando posição numa proporção X, por que nós estamos entrando num ponto de entrada em DX tal, de acordo com a estatística que a gente está observando num histograma, numa movimentação de gráfico, num relatório de um robô. Tá? Então, é muito importante você entender o que está funcionando para você conseguir ter sempre um acompanhamento e configurações que estejam de acordo com a volatilidade e com a movimentação do preço no período. Tá? Vamos lá, então, próximo tópico. Como deve ser feita a análise do mercado e relatório do robô? Então, já falei um pouco aqui, né, dessa análise. É muito importante, assim como a gente analisar o histograma, que a gente vai falar mais para frente, como você analisar a movimentação gráfica diária, você entrar todo dia, por mais que você está trabalhando durante o dia e deixando o teu robô funcionando direto, vem no final do dia, ou sei lá, uma vez por semana pelo menos, e abre o mercado. Vê no gráfico aqui, plotou a média que você trabalha, esse movimento aqui, aonde eu entrei, aonde eu aumentei posição, analisa. Né? Veja, se eu estou vendo que o mercado está mais rápido, está fazendo movimentos um pouco mais contínuos, né? Direcionais, que vem margeando a média. Se eu entrar com o DX baixo aqui, eu vou me complicar, porque ele está subindo, ele está vindo em alguns movimentos mais direcionais, margeando a média. Eu só quero entrar no ponto extremo ou não, eu quero lidar com o momento de posição aqui. Essa análise é muito importante de ser feita via histograma, via gráfico, tá? via planilha que a gente vai mostrar para vocês no range stop.
Então, isso é muito importante vocês analisarem. E quando você botou um robô a funcionar, vamos supor que você está com um robô aí há um mês rodando, seja com resultados positivos ou empatado ou negativo. É importante você pegar esse robô e analisar as informações que eles geraram. Tá? Qual foi o número de trades que ele fez? Qual a taxa de acerto? Quantas vezes pegou a primeira mão de aumento de posição? Quantas vezes pegou a segunda mão? Quantos por cento pegou a terceira mão? Tá? Quais foram os horários que você teve mais loss? É de manhã? É à tarde? Essas informações que é gerado pelo relatório da Smartbot é fundamental. Tá? É fundamental para você ver, opa, olha isso aqui, está entrando cedo demais. Ou ele está entrando muito pouco, eu posso abaixar um pouquinho o DX aqui. Ou então meu stop está muito longo, ele não pegou nem, eu estou aumentando 5 vezes, não chegou em 30 dias, não chegou a pegar nem o terceiro aumento. Quer dizer, não há necessidade de um stop tão longo então, de tantos aumentos. Reajusta sua configuração para obter o melhor desempenho, por mais que esse robô esteja positivo. Então você está lá com um stop de 1000 pontos, 5 meses de posição, e você analisando o teu robô, ele chegou no máximo a 400 pontos contra a tua posição. Pô, então por que teu stop está lá no 1000, no índice? Você está passando um risco. Pode ter uma vez que vai com 1000, sim, mas se você está vendo que 99% do tempo ele vai até 400, põe o stop no 500. Se chegar no 500, estopa. Tudo bem. Mas o teu risco, se chegou no 500 vezes, pode ter ido no 1000 também. Pode ir no 1000. Foi um movimento de notícia. Ele foi em 2.000 pontos, teria pego o stop no 500 ou no 1000. Então, restringe o teu stop para a sua perda ser menor. Então, essa análise é essencial para você conseguir entender e ajustar o teu robô. Tá? Isso vale para qualquer mercado, ações, índice, dólar, qualquer coisa, qualquer ativo. Tá? Essa análise é muito boa para você conseguir fazer o ajuste. Beleza, vamos lá então. Vamos seguindo aqui com o nosso histograma DX. Bom, então a gente lançou aí o nosso histograma DX, uma ferramenta muito boa para a nossa visualização diária das máximas de DX diariamente por minuto. Né? Então a gente está fazendo o gráfico de 1 minuto. E eu vou mostrar para vocês, já fizemos alguns vídeos mostrando, né? E vou fazer então uma análise um pouco mais detalhada de como você vai usar isso realmente para ser efetivo no teu operacional. Então vamos lá, vamos abrir aqui o histograma do último dia aqui, tá? Sexta-feira de payroll. Então vamos lá. Então você vai vir aqui, ó, né, no nosso site tem histograma, você clica aqui, vai aparecer todos os dias, a gente está monitorando desde o dia 18/9. Então já estamos com vários dias aí de histogramas, são 3 semanas. E quanto mais dados, mais relevante é a análise, tá? A gente consegue ter uma análise mais aprofundada aí. Então vamos lá, você clica em cima, bota o mouse em cima aqui, vai aparecer ó, o ativo que é e a média, mini índice média de 7. Então vamos entrar aqui, beleza. Então a gente sempre coloca uma linha de corte. Essa linha de corte pode variar de acordo com a volatilidade que a gente está vendo no mercado. Então aqui a gente estava usando volatilidade de nota de corte de 80, a volatilidade aumentou, a gente passou a nota de corte aqui por 120 para a gente ter uma base de como está sendo a movimentação. Então o que é 2 semanas? O DX de 80 era um bom DX, um DX razoável, hoje ele não está dando nem puxeiro. Né? Por quê? Porque o índice está em altíssima volatilidade. E a gente está percebendo isso dia após dia, analisando o mercado, analisando o histograma. E você tem que se adaptar a sua configuração a isso. O mercado é soberano. Se você não se adaptar, você vai levar pau. Tá? Porque o mercado passa por cima de você. Você que tem que se adaptar ao mercado. Então você tem que analisar os dados e olhar. Olhando isso aqui, o que a gente percebe, pessoal? DX 120 foi conservador? Não. DX 120 entrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Isso não é conservador. Ah, o DX de 120 você teria perdido dinheiro? Não, claro que não. Só que você tem que pensar o seguinte, se eu estou entrando com um DX que ele não vai ser tão conservador, o que eu vou fazer depois que eu entrei na operação? Isso, cara, isso aqui é um pensamento que você tem que ter. O quê?
Eu vou entrar com DX de 180, 150 na média de 7? Ou vou entrar com DX de 100, 120 no mercado desse aqui para fazer mais operações? Qualquer um é válido. É válido entrar com DX para entrar aqui, ó, para varrer todas as operações aqui? É válido. Só que você tem que pensar o seguinte, eu vou entrar cedo. Se eu vou entrar cedo, o que eu vou fazer depois que eu entrei para conseguir sair bem com lucro de todas as operações? Porque uma coisa é quando você fala, não, eu vou pegar só extremo. Eu vou pegar o olho do mosquito. Eu vou pegar só isso aqui, ó. Pau, 180, deixa 160. Aqui, ó, pegar só o extremo mesmo aqui, ó. Só quando for uma marretada, sapatada do preço. Aí você não precisa nem aumentar a posição. Ou fazer um aumento. Stop pode ser curto. Por quê? Porque você vai entrar já no extremo. Você vai entrar no extremo da operação. Tá? E você sabe que é o extremo, porque você está analisando dias e dias do mercado. Tá ok? Agora, se você fala, não, eu quero entrar com DX de 100 aqui, ó, para pegar 40 entradas no dia. Ah, vai pegar o dia inteiro, vai operar o dia inteiro aqui, ó, 40, 50 trades no dia. Beleza. Só que vão ter trades fáceis, mas vão ter trades difíceis. Qual que é o difícil? É isso aqui, ó. O preço afastou 200 da média. O preço afastou 280 aqui da média, ó, paywall. Tá? Claro que não é só esse 280 que você vai lidar. Eu vou mostrar para você qual que é o range que você vai poder, o range que você vai poder ter, que você vai ter que lidar para o teu stop. É maior, isso aqui está minuto a minuto, mas a média vai vindo, o preço vai vindo. Então, a variação, você entrou aqui, você pode ter que lidar com 500 pontos quanto operação. Tá? Então, essa é a questão. Então, a gente está te fornecendo ferramentas para que você possa olhar o mercado e falar, nesse ponto aqui, quantos trades eu vou fazer? E depois que eu entrei nessa operação aqui, qual o stop que eu tenho que lidar? Quantos aumentos de posição eu quero colocar? Eu tenho que colocar para ficar bem posicionado? Qual a proporção do aumento de posição que eu tenho que ter para puxar o meu preço médio em relação à velocidade da média que eu estou utilizando? Isso é um conceito também que eu creio que não ficou claro para muitos clientes, que diariamente vem perguntar para a gente o quê? Qual a proporção do aumento de posição que eu uso? É 1, 2, 4, 8? Ou é 1, 2, 6, 9, 18? Eu vou dar mais 100%, eu vou dar mais 200% em cada minha posição, ou vou dar mais 50%? Isso varia, não tem um padrão. Varia de acordo com a velocidade da média que você está usando. Eu vou fugir um pouquinho aqui só para explicar isso do histograma e já volto. Pensa uma coisa, quando você está numa média rápida, vamos supor na média 7, tá? E você está lidando com 300 a 400 pontos de stop, que é um stop razoável da entrada. Pensa uma coisa, se você aumentar a posição, entra com um contrato, e você vai lá dar mais um no primeiro aumento. Beleza, você deu 100% do que você tinha. Aí depois você dá mais 2. Aí você está com 4. Aí você dá mais 4. É um bom aumento de posição? Esse é um bom aumento de posição. Não é ruim. Tá? Mas, numa média mais longa, no caso, uma média 15, 25, você tem um tempo maior para esperar o preço retornar, que é o que a gente, é o nosso recuo que a gente espera, é o retorno à média. É o tempo. Então, numa média de 25 no índice, por exemplo, você tem 25 candles para esperar o preço retornar para dar o seu gain. Numa média de 7, você tem muito menos tempo. Você tem 7 candles para o preço, você está moderando os últimos 7 candles. Então, muito mais rapidamente, o preço vai tocar na média de tirar da operação. Então, é claro que numa média rápida, você tem que tentar puxar o teu preço médio mais fortemente do que numa média mais longa. Então, o que eu digo puxar mais fortemente? Se você está entrando com um contrato no mini índice, o primeiro aumento de posição, média rápida, você põe mais 2, porque você vai estar dando 200% da tua mão, você vai trazer o teu preço médio uma porcentagem maior. Trazer o teu preço médio vai ficar melhor posicionado. E você tem que fazer isso por quê? Porque você sabe que você não tem muito tempo dentro do trade. Você tem que, o quanto antes, puxar o preço médio para poder sair bem posicionado. Tá? Aí você está com 3 contratos. Deu o primeiro aumento, está com 3 contratos. Qual vai ser o segundo aumento? O segundo aumento? 3 também? 100%? Talvez não. Talvez o melhor seja mais 200%. Então, você está com 3, dá mais 6. Posiciona com 9.
Porque você vai puxar muito violentamente o teu preço médio, porque você sabe que você tem pouco tempo para... Então, entenda isso. O número de períodos da média que você está usando vai interferir também na proporção que você tem que usar no teu meio de posição. Em contrapartida, qual é o tamanho do stop que você tem que lidar? Numa média rápida, é menor do que numa média longa. Então, se por um lado você tem que aumentar a posição mais fortemente, em vez de fazer 1, 1, 4, 8, você faz 1, 2, 6, 18, tá? Você também tem o favorecimento da média mais rápida de você ter que lidar com um range de stop menor. Por quê? Porque o toque da média a gente sabe que ocorre mais rápido. Você não precisa ter um stop de 1000 pontos na média 7. Na média 25, na média 50 do índice, com certeza você tem que ter um stop muito maior. Então, em médias rápidas, você tem que entender que em cada tipo de média, número de períodos da média, que você vai estar trabalhando, o pensamento e a organização do teu robô são diferentes em praticamente todos os critérios, não apenas no DX, tá? Mas no teu aumento de posição tem que ser mais rápido, mais agressivo e o teu stop pode ser menor. O teu risco também é um pouco menor financeiro, porque você vai ter que lidar com um stop financeiro menor de menos pontos, por mais que você esteja um pouco mais alavancado em contratos. Tá? Esse conceito aí de você pensar médias diferentes com configurações pensando diferente é muito importante. Você não pode utilizar o mesmo conceito de aumento de posição, de stop, para todas as médias. Tá? Isso tem que ser analisado individualmente para cada média, de acordo com a velocidade que você tem e o que você tem que tratar dentro do trade para cada um. Bom, vamos lá, voltando para o nosso histograma aqui. Então, o que a gente vai analisar nesse histograma para poder se basear em nosso operacional? Os pontos. Eu quero entrar muito no mercado, eu quero entrar médio no mercado, eu quero entrar pouco no mercado, em pontos mais extremos com mais contratos. Não é errado. E eu utilizo muito entrar em pontos extremos com mão mais pesada. Em vez de eu colocar aqui, ó, um DX de 80, que eu vou fazer 50, 100 operações no dia, começando com um contrato e sabendo que eu vou ter que aumentar a posição em 1, 2, 4, 8, 16, fazer 4 aumentos, aguentar 500 pontos de stop, eu posso colocar um DX de 180 para fazer 3 ou 4 trades no dia. Em vez de começar com um contrato, eu boto 10, aumento a posição uma vez só, fica mais 10, e stop com 200, 300 pontos, 200 pontos. Então, eu coloco lá M7, DX 180, vou aumentar a posição no 100 e stop no 200, com 10 contratos. No meu risco operacional financeiro vai ser o mesmo de entrar aqui. Muito, começando com menos contratos, mas eu vou entrar melhor posicionado e vou ganhar para a gente a mesma coisa. Isso é válido, com certeza. É uma configuração mais conservadora, você vai estar melhor posicionado em todo o trade, passar menos risco, com a mão mais pesada, tá? E dá para fazer o quê? O que a gente faz também é o quê? Usar os dois. Gerencia, diversifica o teu operacional. Usa um que entra mais, um que entra menos, mas claro que usando o estudo. Às vezes você tá, eu quero ser agressivo com DX de 60 na média 7. Em determinado momento de mercado, isso vai ser bom. Agora, como o mercado aumentou muito a volatilidade, o teu agressivo não vai ser 60, vai ser 100. DX de 100 vai ser agressivo. E o 100, que era conservador, vai ter que ser 180. Esse monitoramento que a gente está querendo mostrar para você aqui no histograma. Então, se você pegar, vamos dar uma olhadinha aqui, num dia anterior. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui no histograma, vamos pegar um outro dia, vamos ver lá. Aqui eu não sei se está acessando todos os dias, né? Depois eu vou ver certinho, porque tem que estar aqui todos os dias, né? Eu acho que não estão todos... não, está aqui, ó, setembro. Beleza. Então, vamos lá, setembro, vamos entrar lá no primeiro dia que a gente pegou o histograma, dia 18. A volatilidade estava mais lenta, né? A volatilidade estava mais lenta do dia, no dia 18 ali. Eu quero mostrar para você o quê? O que nesse dia aqui era de alta volatilidade, de muito conservador, pode ser não. Hoje, no mercado do dia 6, do 10 ali,
Não é. Então, isso vai variar de período. Pô, a internet não está acessando aqui. Está lento, depois eu tento acessar novamente. Mas é importante você entender. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui esses dados. Deixa eu pegar aqui que fica mais fácil. Vamos lá. Então, média 7, 18. Aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Então, o que a gente consegue ver aqui? Ó, nota de corte no 80. Olha como é interessante e importante a análise. O que a gente está vendo aqui? O DX de 80 era seletivo? Razoavelmente seletivo. Tá? Mas o que é ser conservador nesse período aqui do dia 18/9? 90. Super conservador, 90, entre 90 e 100. Seria fazer pouquíssimos trades aqui, ó, só pegar os extremos, ó, só extremos, coisa linda. Agora, vai operar 80, 90 naquele nosso outro histograma. Você ia passar um calor se você lidasse da mesma forma com o trade. O que aqui era conservador? 60, 50, 65. Você ia fazer muito trade aqui, ó. Ia varrer tudo isso aqui de trade, ia operar o dia inteiro. Olha que coisa linda. Ia operar o dia inteiro aqui. E tendo que lidar com range menor. Ó, você está vendo onde ele está disparando para mais de 100? Nenhuma vez. Então, você ia entrar com DX de 80, 60, ia fazer operações e sabia que ele não sabe que ele não está fugindo muito. Tá? Então, é muito importante analisar para você ver, opa, o mercado acelerou, vamos ajustar aqui. Ele não faz isso de um dia para o outro, ele vai aumentando a volatilidade. Pode fazer de um dia talento, do dia pau, espirocar o negócio? Pode, mas geralmente ele vai mostrando para a gente a evolução. Então, você pega aqui, dia 18, aí você vai pegar aqui no dia 19, você vai acompanhando dia a dia. Ó, aqui, ó, você já vê dia 19, picos no 117, 120. Opa, o mercado está aumentando a volatilidade. Dia 20, pico no 200. Aqui foi notícia, acho que se não foi Fed, tá? Mas você consegue ver a volatilidade aumentando. Tá? Então, ele vai te mostrar, o mercado mostra para a gente, ele dá sinais. Só que a gente tem que ter o quê? Informação. Tá? Puramente olhar o gráfico aqui, lógico que você consegue ver o aumento de volatilidade, mas a gente proporcionando isso aqui para você, ó, esse tipo de informação, que é informação relevante, para você olhar para o mercado e ver, ó, está aumentando a volatilidade, o mercado está em picos diários maiores, né? O range stop, eu vou mostrar para você, opa, o mercado está um pouco mais direcional. O que eu vou ajustar na minha configuração aqui semanalmente ou quinzenalmente? Não é todo dia que você vai precisar fazer isso. A análise eu recomendo que seja feita diariamente, a cada 2, 3 dias, você acompanhar as informações que a gente está passando. Mas o ajuste efetivo no robô, não precisa ser todo dia, claro que não. Tá? Mas você tem que estar ciente do que o mercado está fazendo. Tá? Não pode botar uma configuração para rodar e deixar lá o mês inteiro sem ver, sem saber o que o mercado está fazendo. Não vai funcionar, não funciona. É o que a gente já falou de black box e white box. Né? O nosso robô funciona por quê? Porque ele é white box, 100% parametrizável e flexível. Você vai mostrar, você vai colocar ali o risco que você quer correr, gerenciar a tua exposição, você que vai estar no controle da tua operação. E isso é importantíssimo. Tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Diariamente. A gente está fazendo, nós estamos fazendo vídeos no nosso canal, Facebook e YouTube diários antes da abertura do pregão. Não sabemos se vamos continuar todos os dias fazendo, porque dá muito trabalho, tá, pessoal? Pode parecer que não, é um vídeo rápido, mas dá muito trabalho fazer esse vídeo, compilar, subir, junto com diversas outras atividades que a gente tem que fazer aqui para conseguir atender nossa base de clientes, fazer o monitoramento de funções, criar novos funções. A gente está diariamente aqui, nossa equipe, uma equipe especializada, pessoal, tá? Só o pessoal com muito conhecimento para pensar em novas funções para gerar informação. Então, esse histograma aqui foi fruto de muito estudo. Tá? Não tinha no mercado nenhuma ferramenta dessa aqui, a gente criou isso aqui. O processo de criação não é fácil. Né? Então, a gente está diariamente com a nossa equipe pensando em formas
de monitorar e coletar dados no mercado para que possa dar informação mastigada para vocês. Olha, analise isso aqui com muito mais facilidade, porque a gente sabe que tem todo mundo aí que trabalha, que é advogado, que é empresário, que é bancário, funcionário, que não tem o dia inteiro para ficar olhando o mercado. Então a gente quer fornecer ferramentas para vocês entrarem à noite e olhar o histograma, olhar o range stop, olhar o gráfico, olhar um relatório de robô e poder, em 30 minutos, em 20 minutos, tomar a decisão de alterar o robô ou não. Por quê? Porque a gente ficou dentro do mercado o dia inteiro para gerar isso para você. E esse é o nosso serviço, não estou reclamando. Esse é o nosso trabalho, é por isso que você assina a gente. Né? Então, a gente está focado nisso, em trazer ferramentas para que vocês tenham cada vez mais informação para tomar a decisão e a decisão certa para conseguir configurar o teu robô e que ganhe dinheiro no mercado. Tá? A gente só pensa nisso o dia inteiro. Então, assim como a gente criou o robô em si, com várias ferramentas diferentes que ele funciona, assim como a gente fez o histograma, a gente fez o range stop, que eu vou mostrar para vocês, a gente está em desenvolvimento já de outras ferramentas em andamento, que vão ficar prontas ainda esse ano aí, para a gente conseguir fornecer informação e informação relevante para todos os nossos clientes. Tá? Vamos lá, para não alongar mais o vídeo, que ainda tem questões a se falar. Beleza, então o histograma foi isso aí. Mais para frente a gente vai falar mais um pouquinho para vocês aí, mas é muito importante você monitorar essa informação. E o vídeo que a gente está fazendo diariamente. Então, antes da abertura do pregão, tá? Enquanto a gente vai fazendo, não vou prometer que a gente vai fazer sempre, né? Mas quando a gente conseguir, eu vou fazer. Antes da abertura do pregão, entra lá no nosso canal do YouTube ou do Facebook, tá? Entra lá, assiste o vídeo. É um videozinho de 5 a 10 minutos que eu faço, mostrando o que aconteceu no dia anterior, o que a gente projeta para o dia corrente, a gente olha o histograma, a gente vai olhar o range stop, a gente vai dar uma olhadinha no gráfico e vamos passar uma breve noção do que a gente está pensando, do que a gente está enxergando desse mercado de dólar índice. É um tempo interessante para você perder ali. Olha ali que vai ser importante para a tua operação. Tá? Se você não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve lá, você vai receber, toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber a notificação. Tá? Então, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve lá para você poder receber diariamente as indicações dos vídeos que a gente postar lá, esse vídeo antes da abertura do pregão. Tá? Mas mesmo que a gente não faça esse vídeo de manhã, o histograma vai estar no site, o range stop vai estar no site. Então, dá uma olhadinha lá. A gente mostra sempre o calendário econômico também, para você ficar atento às notícias. Né? Então, está sendo um vídeo que o pessoal está gostando e por enquanto a gente vai continuar fazendo. Né? Então, vamos lá. Range stop. Isso aqui é em primeira mão. A gente nem soltou ali no nosso canal ainda. A gente vai botar, como essa semana, um vídeo sobre o range stop. Mas vamos mostrar para você o que é o range stop, que foi uma ferramenta que a gente desenvolveu, que está monitorando o mercado e gerando informação relevante também. Seguinte, o que é o histograma DX? Ele está pegando minuto a minuto quais são as máximas do candle em cada média. Informação excepcional para a gente analisar a nossa entrada. Beleza. Depois que a gente entra na operação, o que a gente faz, pessoal? A gente aumenta a posição e a gente bota um stop na operação. Sim, tá? Isso aí é básico. Aonde que a gente vai colocar o nosso stop? Então, a gente fez uma ferramenta, não para a gente dar aonde o ponto exato, coloque o stop na média, 7 no 300. Não, a gente não vai te dar esse ponto exato. Por quê? Porque esse ponto pode mudar de acordo com a volatilidade do mercado e tal. A gente vai te dar uma informação vamos supor, aqui é a média 15. Qual foi o pico máximo que o preço movimentou desde que ele saiu da média até ele retornar para a média? Esse é o nosso range stop. Tá? Então, a gente fez um aplicativo que monitora em tempo real o mercado, em algumas médias que a gente selecionou, nas médias que a gente monitora o histograma, tá? Quais foram as distâncias máximas onde o preço saiu da média até retornar para a média. Agora é muito importante você entender esse conceito. Vamos supor, aqui o preço saiu da média nesse ponto, tá? O preço descolou da média e foi andando.
ele correu simplesmente 445 pontos na máxima, depois que saiu da média, e retornou tocando na média aqui. Então, qual que é o range stop na média 15 nesse ponto aqui? 445. Tá ok? Então, esse é o range stop desse ponto. Então, esse nosso aplicativo, ele monitora o dia inteiro, em tempo real, várias médias. Então, na média 15, ele vai monitorar todas as saídas e retornos à média. E vai dar no final do dia qual foi o ponto máximo que o preço correu nessa média. Então, vamos supor, aqui foi 445. Aqui ele correu 370 e depois voltou para a média. Aqui ele correu 290. O range, esse aplicativo vai monitorar todas as saídas e voltas para a média, seja muito ou pouco. E no final do dia ele vai falar, a máxima que o preço correu dessa média foi X pontos. Por que isso é relevante para a gente? Porque a gente vai saber como é que está sendo a volatilidade no período, olhando vários dias dessa informação, se está aumentando, se está diminuindo essa velocidade, esse range máximo que o preço está se movimentando, e aonde eu preciso me preocupar em colocar o meu stop máximo da operação. Tá? Agora, é muito importante você entender o conceito do seguinte, nós não estamos pegando a máxima do preço em determinado DX. Não. Isso seria uma coisa muito complexa e teria uma atividade computacional absurda. Por quê? Porque você pode trabalhar numa média 15 com DX de 50, 70, 75, 80, 90, 100, tal. Então, para a gente pegar uma coisa mais generalizada, a gente pegou o ponto que saiu da média até voltou. Mas, claro, vamos supor que você está com DX de 100 pontos na média 15. Ele não vai entrar na operação aqui. Ele vai entrar aqui. Vamos supor, ver se correu aqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Tá? Então, ele vai entrar aqui na operação. Então, se a gente fala que o range stop desse dia, na média 15, foi 445, a sua operação que você entrou com DX de 100, começou aqui. E teve que lidar apenas com 300 pontos. Agora, você não pode simplesmente tirar... Então, se o range é 440 e eu estou entrando com DX de 100, eu vou tirar 100. Então, o meu range que eu tenho que lidar de stop é 345. Não. Esse seria o pior cenário. No caso seguinte, ele deu um tiro de 100 pontos e entrou na operação já dos 100. Tá? Então, você teria que lidar assim. Então, você pode utilizar essa informação. Então, no pior cenário, ele correu rapidamente os primeiros 100 pontos do DX e depois os 345 a mais. Mas, geralmente, você vai entrar, vamos supor, 100 pontos do DX, porém, a 150 pontos do range stop. Tá? Então, você teve que lidar com um caminho menor. Por quê? Porque o teu DX de entrada aconteceu no meio do caminho que o preço vai margem da média. Entendeu? Então, o pior cenário que seria o range stop menos o teu DX seria o que você teria que lidar de stop máximo na tua operação. Então, se eu vejo... Então, deixa eu mostrar aqui já para vocês o range stop. Beleza. Então, o range stop são puramente informações nesse formato. Tá? Então, a gente fez média 7, 15, 25 no índice. Isso aqui vai estar disponível no site já no começo da semana, tá, pessoal? Ainda não está, porque a gente terminou isso aqui final de semana aqui, durante a semana a gente vai subir no site isso aqui, mas vocês já têm a informação desde o dia que a gente começou a monitorar histograma, a gente pegou a informação do range stop. Então, tá aqui dia 18/9 até o dia 6/10, tá? Então, tá aqui separado por cores por semana, e a gente pegou índice, média 7, 15, 25, dólar, média 7, 25, 50 e 100. Pessoal, alguns falam, pô, mas eu opero média 15 no dólar, eu opero a média 20 no dólar, eu opero a média 17 no índice. Pessoal, não dá para a gente gerar todas as médias de todo mundo, tá? Então, a gente pegou os padrões que a gente mais opera, tá? Então, é importante, assim, não dá para a gente fazer
de todas as médias, porque ia ser muita informação, ia acabar confundida todo mundo também. Então, a gente fez as principais, tá? Média 25 é a média mais alta que a gente faz no índice, a gente não gosta de média maior no índice. E o dólar pegou bastante um leque aí que a gente opera, tá? Então, veja só. Entenda como é que funciona. Então, aqui, ó, dia 18, na média 7 do índice, o range stop foi 530. Então, o preço saiu e voltou para a média, no máximo, 530 pontos. Tá? Agora, se você está usando um DX de 100, qual seria um stop que não teria pego? 435. Pior cenário, né? Pode ser que você está operando com DX de 100, botou um stop de 300 e não pegou. Sim, com certeza. Por quê? Porque essa subida aqui pode ter sido uma subida lenta, onde você só entrou no final da subida. Vocês me entenderam? Então o preço pode subir aqui, ó, o preço pode vir, deixa eu pegar uma... Aqui mesmo, média 15. O preço veio margeando lentamente a média, só aqui que ele deu um tiro forte. Então, ó, o preço veio subindo, subindo. Aqui ele já está quanto no range stop? 220. E você não entrou na operação. Você vai entrar na operação quando ele deu o tiro aqui, ó. Pau, deu esse tiro. Aí você entrou na operação. Então ele correu 440 pontos, mas o teu risco foi menor, porque você entrou já aqui, você passou, ó, 100 e poucos pontos de risco. Então é muito importante entender que esse 530 não é o risco que você está passando. Você pode estar com stop menor, com DX maior, e não passar nem perto do stop. Tá? Mas isso aqui a gente vai botar para você entender a volatilidade e ter uma melhor noção de aonde colocar o seu stop loss. Tá? Para tentar fugir dos movimentos normais. Então, o que a gente pode observar? Então, vamos analisar a média 7 no índice, como a gente fez com o histograma. Tá? Vamos usar a média 7 como exemplo. Então, a gente consegue perceber, ó, dia 18, dia 19, dia 18, ele correu 530 pontos da média, no máximo. Dia 19, 380 pontos da média. Dia 20, 470 pontos da média. Lembrando que o aplicativo, ele monitora todas as saídas e retornos da média e só vai mostrar para a gente aqui o máximo, tá? Ele não vai mostrar todos, não. O que a gente quer entender, o que a gente quer ter informação é da máxima para poder analisar nesse dia e como está sendo o período, todos os outros dias. Então, ó, 530, 380, 470, 480, 380 essa semana. O que a gente pode analisar? Qual que é a média aqui? Cara, o preço está entre 400 e 500, 380, ó, perto de 400, no máximo picos de 500. Se eu estou entrando com DX de 100, o que seria um bom stop na minha operação? Porra, 350 a 400, eu vou estar bem seguro. Essa é a análise que a gente quer fazer, porque muita gente não está batendo um parâmetro, pô, aonde eu boto meu stop? Então o cara estava operando a média 7, colocando um stop de 150. Aí falou, opa, como assim? Você quer estopar todo dia? Não. Então vamos dar uma olhadinha melhor aqui, para você saber aonde eu vou colocar. E se eu sei que meu stop tem que ser de, sei lá, 300 a 400, aonde eu vou colocar a minha média de posição? Porra, eu vou espaçar uma média de posição, 2 aumentos, 3 aumentos. E se eu já tenho um stop, fica fácil eu poder manusear essa média de posição. Porque não adianta eu botar um stop lá no 150, botar 3 aumentos rápidos, sendo que eu vou estopar muito. Não vai fechar a conta no final do dia. Por mais operações que você faça. Né? Então, essa análise aqui está sendo muito interessante e muito importante também. Então, a gente vai passar a monitorar diariamente, assim como o histograma, nós vamos inserir os dados aqui de índice e de dólar diariamente, para você fazer o monitoramento dessa informação e o quão relevante está sendo o ponto do seu stop e você precisa ajustar para mais ou para menos. Às vezes, o seu stop está longo, eu estou com stop de 700 pontos. Pô, não precisa. 400 e pouco dá conta na média 7. 300 e pouco, né? Então, é isso importante. Ó, segunda semana, 290, 215, 430, 360, 320. Olha o que você consegue observar aqui. Na segunda semana, a volatilidade do índice foi menor. Fica claro aqui, fica claro no range stop. Tá? Então,
olha que você consegue ver uma volatilidade menor do índice e que, ó, o que teria sido aqui interessante? 300, 200 e pouco o teu stop dava conta. Mas, claro, a gente não vai abaixar logo de cara. Um dia só que baixou e vai baixar, não. Vamos analisar o período. Mantém lá no 350 o stop, 380. Não tem problema, né? Aí você vem para a última semana aqui, 285, e a gente consegue perceber quando ele deu uma aumentada na volatilidade, 590, 380, 514, 422. Ah, importante. Nós não vamos considerar aqui alguns eventos que são eles: payroll, decisão do Fed ou algum outro evento marcado, sei lá, alguma outra coisa marcada que vai impactar muito e a gente vai mandar vocês pararem o robô em ambiente real. Então, notícia que a gente vai mandar de vocês pararem o robô em ambiente real, a gente não vai considerar aqui. Então, se o payroll a gente considerasse, aqui ia ser um range de 700 pontos. Mas ia ser artificial, porque é um horário de notícia. A gente quer pegar a naturalidade do mercado. No payroll você vai estar fora do mercado. Então, eu não vou utilizar essa informação aqui. Né? Eu vou utilizar a informação de quando a gente vai estar dentro do mercado. Decisão do Fed de juros americano, a gente não está dentro do mercado. A gente avisa vocês, parem os robôs, porque gera altíssima volatilidade. Então, nós não vamos usar esses dois eventos a princípio como parâmetro no range stop. Então, aqui a gente consegue ver, ó, 500, 400, 380, 590, o mercado deu uma agitada aqui. Então, o que é um stop interessante aqui? 450, para tentar fugir aqui, ó, dias muito voláteis. Então, essa vai ser uma análise muito importante. E aqui está por média, né? Então, a média é 15, 700, 520, 600, 550, 440, 310, 335, 700. A gente vê que em médias maiores, 15 e 25, o preço pode fugir um pouco da média. Um pouco não, muito. 700, aqui 800. O índice no movimento muito forte na média 25 mil. Tá? Então a gente sabe que numa média mais longa a gente tem que lidar com cenários mais adversos. Ou então operar médias mais rápidas, 7, 10, né? Então você vai fazer a escolha. E a informação do dólar, né? Também tem informação do dólar, ó. Média 7, range de 12, 10, 10, 12, 5, 11, 11, 6,5, 7, 15, 6, 9,5. Então vamos supor que você está entrando com M7 DX de 2,5. Qual que é o stop que seria interessante aqui, olhando esses dados? De 12, o máximo que deu aqui, o pico, foi 15. O que você tem que botar de stop aí na tua operação? Se o teu DX é 2,5, pior cenário, 12, 13 de stop. Daria conta. 12, 13 de stop daria conta todos esses dias aqui, não estoparia. E você vai poder botar no teu aumento de posição dentro desse, vamos supor, você está operando com um stop de 20 na média 7, ou 25 na média 7. Você está tendo que colocar aumentos de posição mais espaçados para poder lidar com stop loss, um espaço stop maior. Se você sabe que está sendo ineficiente esse stop, pô, 20, se o preço correu no máximo 12 da minha entrada, eu posso botar o meu stop no 13, 14 e diminuir o espaçamento do movimento de posição, tornando-os mais relevantes e melhorando o meu preço médio e saindo melhor em todas as operações. Essa é uma análise que a gente tem que fazer, né? Então, para que eu vou usar o stop de 25 pontos na média 7 se o preço nunca chegou a correr mais do que 13 na minha entrada, 12? Tem que deixar o seu robô mais eficiente, tá? Você tem que deixar seu robô mais eficiente. Não vai ficar rodando com um robô que está com 10 pontos de espaçamento ali sem utilizar. 3 aumentos de posição sem utilizar. Utilize-os dentro de um range que o dólar faz a movimentação dele. Tá? Isso, então, você vai analisar o que para gerar sua configuração? Olhar o histograma para ver qual que é o melhor DX para entrar. Você vai olhar o range stop para você ver aonde eu vou posicionar o meu stop de acordo com o que ele está variando da média, descontando a tua entrada DX num pior cenário. Então, pensa uma coisa. Se você viu que o preço correu no máximo 15 pontos no último mês, 15 pontos da média 7, você
está com um DX de 3, vamos supor DX de 3. Então quer dizer que, no pior dos casos, teu stop seria de 12 e não teria pego. 12 pontos. Agora, pior cenário. Pior cenário. É muito raro acontecer o pior cenário. Então, se você poderia estar com um stop de 10 e não ter pego. Por quê? Porque você não entrou exatamente no primeiro tiro que o preço fugiu da média, no caso desse 15 aqui. Mas no pior cenário. Então, você pode estar com stop de 10 e não ter pego. Então, não, eu quero fugir do pior cenário. Então, bota stop de 13, 12. Tá? Você, agora, no passado, a gente vai entender que isso aqui vai se manter de acordo com a análise. Pode acontecer de, na segunda-feira próxima, ele correr 20 pontos e te estopar? Pode. Mas o que a gente tem que fazer, e a única coisa que a gente pode fazer, é analisar a estatística. O mercado pode fazer qualquer coisa. Na segunda-feira, depois de todas as análises aqui, histograma e range stop, o preço pode sair uma notícia e o preço correr 100 pontos no dólar. 1.500 pontos no índice, em um candle de um minuto. Pode acontecer. É provável que aconteça? Não. Mas pode acontecer. Acontece um atentado lá, derruba mais 2 torres gêmeas lá nos Estados Unidos. O preço vai explodir. Você tem que saber nesse ponto onde você vai estopar. É o horário, é a hora que vai ter que estopar. Quando acontecem esses eventos? Raríssimos. Mas acontece, você tem que estar preparado para isso. Tá? Mas estatisticamente a gente sabe quando acontece. É estatística pura. Né? Você não pode trabalhar pensando nisso. Você tem que trabalhar pensando que quando fugir disso, você vai querer estopar. Mas que uma hora vai acontecer, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai acontecer um troço maluco desse. Tá? Mas a gente tem que se basear na estatística. No passado, que a estatística nos mostra e que a gente entende que vai se manter. É só esse operacional que funciona. Nada mais. Tá? Então, essa tabelinha aqui vai ser monitorada diariamente e todo dia vai ser acrescido aqui, ó. Novo dia, novo dia. Daqui a pouco a gente vai estar com 1 mês, 3 meses, 5 meses de informação cada vez mais relevante, assim como o nosso histograma. Então, é importante você diariamente, semanalmente, monitorar o histograma, monitorar o range stop, monitorar o gráfico, monitorar o relatório dos seus robôs para conseguir se adaptar ao mercado. E é isso que vai te dar dinheiro. É isso que vai fazer você gerar configurações sempre consistentes, porque elas são flexíveis e você vai adaptar a sua configuração a cada momento de mercado, periodicamente, quinzenal, mensal, tá? E é isso aí que a gente vai te ajudar diariamente a fazer, tá bom? Bom, pessoal, desculpa aí se ficou um pouco longo o vídeo, mas eu acho que, como sempre eu falo, foi muito relevante, foi interessante aí para ajudar todo mundo a evoluir suas configurações, a entender melhor como funciona tudo, né? A gente está sempre à disposição de vocês aí no nosso WhatsApp de suporte para ajudar e fazer com que você tenha um entendimento melhor cada vez mais da ferramenta e consiga extrair valor. Tá? A ferramenta é excelente, a gente usa diariamente aqui e eu quero transmitir a nossa experiência para vocês. Né? Não, eu não quero ficar com tudo que eu aprendo, tudo que a gente desenvolve, a gente transmite para vocês, eu não fico comigo. Tá? Então, esse é o nosso pensamento, transmitir o conhecimento para que vocês cada vez mais tenham independência na sua operação, consigam fazer as configurações por conta própria aí, entendendo o que estão fazendo. Tá bom? Qualquer dúvida, não hesitem em nos procurar aí nos nossos canais de e-mail, suporte, que a gente vai ajudar vocês aí a entender algum ponto que não ficou muito claro. Tá bom? Não esqueça então de ir lá, se inscreve no nosso canal no YouTube ou no Facebook, assiste nossos vídeos diários, que são muito importantes, eu acho, para você que está começando, ou você que já tem experiência, ficar por dentro do momento de mercado ali, que a gente está tentando transmitir para você, que a gente está tentando passar um pouquinho da nossa ideia de mercado ali diariamente. Tá joia? É isso aí, pessoal. Até mais!